Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem? Vamos para mais um dia de leitura. Salmo 23. Tem alguém preocupado aí nessa manhã? Despreocupa. Despreocupa. Olha que interessante, a tempestade não vence essa luta. Oi, Ari, bom dia. Ninguém vai morrer, ninguém vai naufragar. Ele vai agir. Tranquiliza a tua alma. Então despreocupa. Muito importante isso, gente. Ninguém morre se Jesus está dentro do barco. Então, despreocupar. Vamos para mais um dia de Salmo 23. Gente, olha só, ninguém me corrigiu, né? Nós ainda estamos no verso 2. E eu cismei na sexta-feira que estava falando do verso 3. Vamos lá. Salmo 23, na versão Almeida, revista e corrigida. A felicidade de termos o Senhor como nosso pastor, que diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Eu não sei se eu já venho falando nas leituras, mas eu gosto muito dessa questão de guia. Guia-me mansamente. O pastor guia, orienta, está mostrando para onde a ovelha deve ir, mas de uma forma mansa. 3, refrigera minha alma. Guia, mais uma vez, o salmista está dizendo, pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Verso de número 5. Oi, marido, bom dia. Verso de número 5. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Verso de número 6, e a gente fecha a leitura. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então, nós vamos mais uma vez para a leitura
do nosso livro proposto, A Psiquiatria de Deus, de Charles Allen, um pastor metodista, aonde permanecemos no verso 2 e que ele está falando que o pastor leva para junto das águas de descanso. E aí começamos ouvindo um hino dizendo que então despreocupa, porque ele tá no barco, né? Esse vento balança, mas não inunda, né? Essa tempestade não vai vencer. Então ele começa dizendo pra gente, o pastor Charles, nesse versículo, aonde ele diz que primeiro nós estudamos na sexta-feira que ele faz as ovelhas deitar em pastos verdejantes, explicando por que elas já estavam pastando em torno de 6 horas, então elas não poderiam beber água logo assim, elas precisavam se acalmar, elas precisavam de deitar. E a segunda parte do verso ele diz que o pastor guia mansamente as águas tranquilas. E aí olha que interessante, o pastor Charles vai dizer aqui que as ovelhas em geral são muito medrosas. Tem alguém que me ouve aí que é medroso, que é medrosa? Não tem problema ter medo não, gente, medo faz parte da nossa constituição. O problema é deixarmos o medo nos dominar. Então a ovelha é sempre muito medrosa. Elas têm medo principalmente em beber, né? Água em correntezas, em lugares que tem correntezas fortes. E por qual razão? Por conta de que a sua lã seja molhada, ela fique muito pesada e certamente elas não são boas nadadoras, vão morrer afogada. E aí ele usa a questão que é como se fosse um homem vestido com um pesado casaco, né, de lã e tentasse nadar. Não ia conseguir porque a lã ia absorver toda essa água e ia pesar. E certamente vai o arrastar para o fundo. Então, oi Ale, bom dia! Não perdeu nada, estamos somente na primeira introdução, porque eu tô falando aqui que eu tava sexta-feira falando que estávamos no verso 3, no verso 3 não, a gente ainda continua no verso 2, bom dia Ale, na parte B, né, onde o salmista está dizendo que o Senhor o guia as águas, o guia mansamente as águas tranquilas. Então eu estou dizendo aqui que as ovelhas em geral elas são muito medrosas. E aí eu tô falando que não tem problema ter medo, né? Porque faz parte da nossa constituição. O problema é deixarmos o medo. Bom dia, Gisele! É deixarmos o medo nos dominar. Então, uma característica, lembra que eu disse por que a Bíblia, né, nos compara a ovelha, somos comparados a ovelhas? Uma das características é essa aí, ó, a questão do medo. A ovelha, ela é muito medrosa, né? Então, ela é medrosa, então ela não bebe água aonde a correnteza é forte, justamente por causa disso, porque a água pode encharcar a lã e ela vai ser facilmente puxada para o fundo do mar ou da onde ela estiver bebendo, do rio, que tiver a correnteza, e vai morrer afogada. E a ovelha é péssima nadadora. Então ele diz que a ovelha sabe por instinto que não poderia nadar numa correnteza forte. Então por isso a ovelha em hipótese nenhuma, ela se aproxima dos riachos para se abeberrar. Somente faz isso em águas paradas. E aí lembra quando nós vimos que o pastor Charles falou que existem alguns momentos que nós precisamos parar
e ele deu testemunho próprio dele, que um dia ele levanta, normal, tinha muitos afazeres, muitos compromissos na agenda, sente uma dor nas costas, comenta com a esposa, e a esposa orienta a buscar o médico. Quando ele chega no médico, uma internação no mínimo de 30 dias, que o médico manda ele cancelar todos os compromissos. Ninguém gosta, ele não gostou, eu e você muito menos. Só que aí ele recebe a visita de um pastor, lembra, que diz pra ele: olha, Charles, ele nos faz repousar. E aí aqui ela tá, como é que se diz? A ovelha, por instinto, ela sabe que não pode beber, né? Porque ela não vai conseguir nadar na correnteza, e por isso não se aproxima dos riachos para se abeberrar, somente faz isso em águas paradas. Então tem momentos que precisamos parar para descansar, e precisamos entender que a gente precisa de sossego em alguns momentos para a gente absorver algo que é vital para a nossa vida, como a palavra do Senhor, é vital para o nosso espírito, para a nossa alma, é saúde para a nossa mente, ouvirmos a palavra de uma forma sossegada. Então, descansa aí. Você precisa entender que você precisa descansar. E a ovelha é isso, ela só bebe água aonde as águas estão paradas. Descansa, dá uma sossegada aí nessa manhã. Eu sei que é difícil, eu sei que é muito difícil, mas até nisso a gente pode pedir ajuda ao nosso pastor. E aí ele continua dizendo que o pastor, ele não zomba dos temores da ovelha. É por isso que nós temos a liberdade de contar para ele, que é o nosso pai, que é o nosso pastor, que é o nosso sumo sacerdote, os nossos medos. E aí ele bota algo interessante, que o pastor não força a ovelha a fazer aquilo que ela não quer. Pelo contrário, o pastor guia as ovelhas, por vales e montanhas à procura de águas tranquilas, para ali elas saciarem a sua sede. Isso é muito interessante, gente, porque às vezes nós temos temores que estão conosco, guardados no nosso interior, e às vezes a gente pensa em encontrar alguém para aliviar essa carga, porque às vezes a gente olha para alguém, parece que aquela pessoa é tão destemida, não tem medo nenhum, mas a gente pensa logo que como que seremos julgados por dizer que temos medo disso ou daquilo. E aí aqui o pastor Charles está dizendo pra gente que o pastor que guia a ovelha, ele não zomba do medo dela. O pastor, pelo contrário, ele atravessa montanhas e vales à procura de águas tranquilas para saciar a sede da ovelha. Gente, eu acho que o telefone está descarregando. A questão do ao vivo é assim mesmo, né? Não tem ensaio. Deixa eu colocar aqui para carregar. Voltei. E aí, o pastor, ele não zomba do medo da ovelha. Ele não ri, porque tipo assim, meu Deus, olha, podia beber água aqui, podia estar aqui, mas não tá porque ela tem medo. Não, o pastor não faz isso. Pelo contrário, o pastor vai ter até mais trabalho, ele vai atravessar montanhas e vales para encontrar uma água tranquila para que ela possa saciar a sua sede. Então, você pode contar o seu medo para ele. Eu não sei qual é o medo que você tem aí, qual é o medo... Tá escuro, né? Escureceu. Qual é o medo que tá te deixando preocupada, mas você pode contar pro pastor, porque o pastor, ele vai fazer todo
um possível, toda uma rota para que você chegue ao seu destino e para que você tenha tranquilidade, para que você possa saciar a sua sede. Ele continua dizendo que se o pastor, olha que cuidado, olha o que é ter o Senhor como guia. Se ele não encontrar um lago tranquilo, enquanto as ovelhas estão descansando, o pastor apanha algumas pedras e faz com que elas fiquem uma espécie de represa no riacho, e assim até o menor dos cordeirinhos pode beber sem receio. Então, enquanto a ovelha está descansando, o pastor sai para buscar essa questão da onde elas vão saciar a sede, porque lembra, já estão pastando há mais de 6 horas, o pastor levou elas em torno das 4 horas da manhã, 10 horas da manhã elas já estão cansadas e sedentas. Então, enquanto elas estão deitadas, o pastor sai para procurar essa questão da água, onde elas vão beber, saciar a sede. Eu não tô gostando desse negócio não, tá escuro aqui, gente. E aí, ele sai procurando. Se ele não encontra, ele faz tipo que uma represa dentro do riacho, para que até o menor dos cordeirinhos possam também beber as águas sem receio de repente sofrer um afogamento, né? E aí ele continua, essa petição do Salmo 23 tem um significado maravilhoso para nós. Deus conhece as nossas limitações, não condena as nossas fraquezas. Ele não força-nos a ir aonde não nos sentimos seguros e nem felizes. Então, olha que cuidado, olha que zelo do pastor. Ele conhece as limitações, ele não condena, porque coisa triste é você dizer para alguém que tem medo de alguma coisa, que você está inseguro com alguma coisa, que você não sabe, ou que algo te trouxe medo, um pavor, e essa pessoa te condena por você estar se sentindo daquele jeito, estar apreensivo, apreensiva, por conta de qualquer medo. O pastor, ele conhece e ele não condena essa condição de fraqueza. Ele não força a ovelha a ir aonde ela não se sente segura e feliz. E o Senhor nunca exige de nós um serviço que esteja além das nossas energias e habilidades. Então perceba nessa manhã, Ele sabe como te guia. Você precisa confiar, você precisa acreditar, você precisa descansar. Por quê? Porque Ele não vai zombar jamais dos teus medos, dos meus medos, das nossas fraquezas. E olha, o Senhor nunca pede, nunca exige, nunca um serviço que esteja além, acima das nossas habilidades e das nossas capacidades. Alessandra, mas você não sabe. Eu sei, eu também falo isso. É porque a gente ainda não consegue ver em nós aquilo que Deus está falando que nós podemos fazer. Aquele lugar que Deus está dizendo que nós podemos chegar. Acredite, Ele não exige nada, nenhum serviço, que nós não temos energia. Olha que importante isso. Energias e habilidades para fazer. Você tem força. Você consegue. Acredite, comece nessa segunda-feira sabendo disso. Que o pastor, ele sabe que você consegue. Ele sabe que você tem energia para executar tal coisa. Ele já colocou aí dentro de você essa energia e já te deu essa habilidade. Você ainda que não se percebeu, porque você tá preocupado, tá com medo, tá agitado. Mas descansa nessa manhã e pede o pastor para começar a te mostrar essa energia que você ainda nem reconhece e essa habilidade que você desconhece. E aí ele diz que Deus está constantemente atendendo às nossas necessidades. Isso é fato. Ontem estávamos na escola bíblica dominical e aí
o Leandro leu um versículo que também é um versículo do meu coração, no Salmo 40, verso 17, que diz que é um salmo também de Davi, o rei Davi dizendo: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Então, olha, Deus está constantemente atendendo às nossas necessidades. Já falei aqui que Ele atende às nossas necessidades e não às nossas vaidades. Tem vezes até que Ele nos mima e realiza algumas coisas que são, né? Porque pode ser mais de uma que são necessidades, que são vaidades, desculpa. Mas Deus está constantemente, Deus tem uma constância em nossa vida, enquanto nós temos uma constância com Ele, enquanto filhos, enquanto nos submetemos ao seu senhorio, Ele tem uma constância em atender às nossas necessidades. Bom dia, Bruno, bom dia, irmã Rita, bom dia, Helena Gomes, Deus vos abençoe, uma semana de vitória para vocês. Estamos aí na leitura do livro A Psiquiatria de Deus, falando ainda no verso 2, né, que o pastor faz as ovelhas deitar em pastos verdejantes, mas estamos agora na segunda parte, guia-me mansamente às águas tranquilas. E aí ele diz, né, agora Deus está constantemente atendendo às nossas necessidades e Ele conhece as cargas que estão sobre os nossos ombros. Então Ele não só conhece o que a gente necessita, mas Ele sabe também o peso que nós estamos carregando sobre os nossos ombros. E a gente sabe que essa questão, né, de ombro, essa questão de algum peso, isso vai empurrar, né, para baixo, isso vai fazer com que pese, isso vai fazer com que dificulte a caminhada, uma marcha. Então Ele conhece. Ele sabe, o pastor sabe, aonde estão localizados os melhores pastos de nutrição e de provisão. É bom que a gente saiba também que enquanto dormimos, o pastor está preparando as coisas de que precisaremos no dia seguinte. Que segurança quando temos o Senhor Jesus como nosso pastor, que até quando estamos dormindo, Ele está preparando as coisas da qual nós precisamos no dia seguinte. E isso nos dá, olha, um senso de segurança, porque não tem coisa maior, e melhor, né? É você saber que tem alguém que se preocupa com as suas necessidades para supri-las. Melhor ainda, esse alguém que se preocupa com as suas necessidades em suprir é antecipado. Então, Karen, bom dia, Karen, seja bem-vinda. Então, olha que perfeito. Ele já prepara as coisas enquanto nós ainda estamos dormindo. Nós estamos na leitura desse livro, A Psiquiatria de Deus. Estamos falando do Salmo 23, com uma receita poderosa para fazermos uma mudança na nossa mente, para fortalecermos a nossa mente, para termos saúde mental e emocional. A leitura do Salmo 23 durante 5 vezes no dia, ao acordar, depois de tomar o café, depois do almoço, à tarde e na hora de dormir. Então essa é a proposta desse livro, né, com princípios e bases bíblicas. E aí ele continua dizendo, a Bíblia declara que Ele não permitirá que os nossos pés vacilem. Ele não dorme, aquele que nos guarda não dorme. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Ou seja, Deus não cochila. Deus, né, não dá aquela pestanejada não, gente. Deus é Deus. Ele também não dorme não. Ele está a todo tempo nos contemplando. E aí o pastor Charles continua nos dizendo, um dos melhores meios de desfazer uma tensão interior, né, essa pressão que começa do lado de dentro por conta desses medos que temos, dessas inseguranças que muitas vezes nos sobressaltam. Ele está dizendo aqui, um dos melhores meios de se desfazer uma tensão interior é mentalizar, é pensar o quadro de um lago tranquilo. Talvez
um pequenino lago rodeado de pinheiros, ou talvez uma nascente calma descendo sobre uma encosta, ou a superfície lisa de um mar calmo e de ondas suaves, né? E aí é uma técnica bem simples que ele está ensinando aqui, o pastor Charles, que uma das coisas para você tranquilizar essa confusão e agitação interior. Bom dia, Raquel, quanto tempo, minha amiga, Deus te abençoe. Ó, estamos na leitura desse livro. Eu não lembro se você conseguiu adquirir na época que eu estava vendendo. Muito bom, A Psiquiatria de Deus. E aí ele tá dando aqui, né, essa meditação, essa forma de dar uma aliviada nessas pressões interiores. É isso, é você começar a imaginar, né, a mentalizar o quadro de um lago tranquilo. Eu vou te mandar ele em PDF que eu recebi de alguém, Raquel. Me manda um WhatsApp, não sei se você ainda tem o meu número, ou então me chama no direct que eu vou tentar pelo menos te mandar ele em PDF, que aí você consegue acompanhar. Eu tenho ficado aqui de segunda a sexta às 9 horas da manhã, rapidinho, 30 minutos. Tá? Não toma muito tempo não, a gente tá aí, eu tô nessa releitura, mas na leitura com vocês. Então ele tá explicando que para dar essa acalmada você pode fazer isso, parar um momento, sentar e começar a mentalizar, né, um lugar com as águas tranquilas, cercada de pinheiro ou uma nascente ou um mar bem calminho. E aí ele depois diz que depois que o quadro está bem delineado, né, em nossa mente, podemos repetir com fé o verso: leva-me para junto das águas de descanso. Então, ou seja, você imagina esse lugar de descanso, você visualiza na sua mente, e aí é o que o pastor Charles está dizendo. Depois disso, a gente pode repetir: leva-me para junto das águas de descanso. E ele diz o quê? Essa experiência resulta em uma maravilhosa entrega da alma, num forte sentimento de segurança que nos capacita a enfrentar o calor do dia com confiança, sabendo que há para nós um poder revigorante e restaurador quando nos achamos sob a direção daquele que é mais sábio do que nós. Então, depois de você visualizar, fazer essa mentalização de um lugar tranquilo, você pede ao teu pastor, ao teu Senhor, que te leve junto dessas águas tranquilas, né? Você repete isso com fé. E aí ele diz que essa experiência resulta, né, numa maravilhosa entrega da alma e num forte sentimento de segurança que nos capacita para enfrentarmos o calor do dia. Ele segue dizendo: o grande reformador Martinho Lutero escreveu o seguinte, e aí eu também gosto muito disso que Martinho Lutero disse: castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com o seu poder defende aqueles que são seus, em todo o transe agudo. Ou seja, Martinho Lutero, ele traz essa questão da fortaleza que o Senhor é para as nossas vidas. Essa questão do Senhor ser espada, ou seja, que nos protege, nos guarda, mas também que guerreia por nós as nossas guerras, mas também ele é o nosso escudo de proteção, ele é o nosso muro ao redor. E ele continua dizendo: com o seu poder ele nos defende, e em todo transe agudo. Ou seja, Deus está conosco nos momentos de tranquilidade, nos momentos de intranquilidade. Ele nos leva a ficarmos tranquilos, claro, quando nós buscamos a sua ajuda, quando nós estamos debaixo
do seu senhorio. E o pastor Charles termina, foi esse sentimento de confiança que levou Davi a escrever o Salmo 23. E à medida que saturamos a nossa mente com essa leitura do Salmo, nós também adquirimos a mesma confiança. E é isso que nós estamos buscando, eu nessa releitura, com vocês nessa leitura. Segurança e confiança. Nós queremos desenvolver essa confiança e essa segurança que Davi tinha e que ele sabia de tudo isso que o pastor era para ele. E aí, dentro dessa questão do pastor conhecer o lugar, de procurar os pastos verdejantes para as ovelhas se deitarem, para descansar, essa questão de guiar as águas tranquilas, sabendo os medos dela, saber que a ovelha ela não vai beber água em lugares agitados. O pastor faz um esforço de atravessar montes e vales. Se ele não encontra, ele faz uma represa dentro de um riacho. Olha que cuidado, eu lembro disso do povo de Israel. Deus teve todo um cuidado para formar Israel para que chegasse na terra prometida, porque ó povo que tinha medo e insegurança. O povo de Israel era escravo no Egito, estava sob o domínio de Faraó, sofrendo 430 anos, e de repente eles estão livres. Eles estão livres. E a liberdade muitas vezes nos traz esse terror, porque é bom ser livre, mas precisa de responsabilidade para lidar com liberdade. Então que você tenha na tua mente nesta manhã de segunda-feira, para esse início de semana, que eu desejo que seja uma semana vitoriosa, a segurança e a confiança que o Senhor vai te levar e está te conduzindo às águas tranquilas, e que Ele vai buscar, e Ele sempre busca o melhor caminho. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, e que você também possa acreditar que Ele não exige nada de você nem de mim, que você não tenha energia e habilidade para fazer. Que o Senhor já depositou em você energia e habilidade para fazer. Senhor, eu quero te louvar, te bendizer por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui, nessa releitura, Senhor da glória, ou nessa leitura deste livro tão edificante, Senhor, sobre o Salmo 23, no verso 2, quando o salmista Davi diz que o Senhor guia as suas ovelhas às águas tranquilas. Nós pedimos, eu peço em prol da minha vida, em prol daqueles que me ouvem, Senhor da glória, que o Senhor continue a nos guiando às águas tranquilas, Senhor da glória, porque o Senhor conhece os nossos medos e as nossas inseguranças, e o Senhor não zomba jamais dos nossos medos e nem das nossas inseguranças. Pelo contrário, o Senhor nos fortalece para que possamos vencer, meu Senhor da glória, esta guerra que muitas vezes está dentro e não fora. Eu oro a Ti, Pai, no nome de Jesus. Amém. Gente, muito obrigada. Amanhã a gente volta nesse bate-canal aqui, tá? Pra gente continuar. Amanhã a gente vai falar de refrigério. Refrigera. Aí a gente vai pro verso 3 de verdade. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Meu Deus, continua aí na leitura aí do Salmo 23. Lê o Salmo 23 5 vezes no dia. Continua. Amanhã a gente volta. Deus abençoe.